Quero saudar os irmãos, cumprimentar aqueles que ainda eu não cumprimentei e convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago, lá no final do Novo Testamento, carta de Tiago, leremos do versículo 5 até o versículo 8 e depois caminharemos para o capítulo 3, versículo 13. Carta de Tiago, capítulo 1. Coincidentemente, o presbítero Marco Aurélio, ao ler dois textos, hoje em Oséias e também em Salmo, os últimos versículos de cada um desses textos falavam exatamente de sabedoria. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e em Oséias também diz: quem for sábio, conheça essas coisas, tenha entendimento destas coisas, daquilo que o Senhor fez. E o texto que nós leremos para a nossa meditação nesta manhã, ele também fala de sabedoria. No versículo 5, capítulo 1 de Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. No capítulo 3, versículo 13, nós lemos: quem entre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quando nós chegamos sempre ao final de cada ano, os programas de televisão fazem as suas retrospectivas e outros programas fazem ali os seus prognósticos ou as perspectivas para o próximo ano. Na área do crescimento econômico, por exemplo, na área esportiva, os clubes aí estão se organizando para ver quem compra ou vende. E nós também fazemos isso daí. Nós, às vezes, paramos, olhamos para o ano que passou, e tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, ou faríamos diferente, ou aquilo que não fizemos e precisávamos fazer, ou aquilo que fizemos e não devíamos fazer. E para o ano seguinte, também nós fazemos essas nossas análises. O que eu gostaria de fazer? Será que eu projeto entrar num curso, ou entrar na academia, Essa é uma promessa que todo final de ano ela é feita. Ela é feita no dia 30, 31, no dia 2 você faz a matrícula e no dia 3 você não vai. Mais ou menos funciona desse jeito, Recebi da academia, que de vez em quando eu passo lá para falar com o pessoal, um relatório. E disse que eu estava entre os 20% que mais frequentava. Eu falei, nossa,
20%? Você veio 1/3 do ano, você veio, e isso são os 20%, e esse monte de gente, né? Então, é que nem rodoviária, está sempre cheio, mas nunca são as mesmas pessoas, né? Mas, enfim, nós fazemos essas análises, e se fôssemos fazer algum pedido, se fôssemos olhar o que faltou, ou o que precisamos para o próximo ano, se fosse nos dado essa condição de escolher alguma coisa para nós termos, né, no próximo ano. Salomão, ele teve essa oportunidade que praticamente nenhum outro de nós teve. Deus chegar e falar: Salomão, o que você quer? Você quer riquezas? Você quer a derrota dos seus inimigos? Quer prosperidade? Quer saúde? O que você quer, Salomão? Algo que foi dito: peça o que você quiser. Peça o que você quiser. O que é que você pediria? O que eu pediria? Salomão, ele pede sabedoria. E só o fato dele pedir sabedoria, porque ele fala, né? Porque quem poderá julgar um povo tão grande quanto este? Quem terá entendimento? Quem terá condições de fazer um trabalho que eu tenho para fazer? Então, Senhor, o que eu preciso é de sabedoria. E é algo que nós realmente precisamos. Precisamos de sabedoria. E Tiago, ele fala de sabedoria aqui em 2 momentos. Ele diz: peça sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele dá liberalmente, ou seja, você não precisa pagar pela sabedoria, você recebe essa sabedoria, mas peça mesmo, peça com fé, não duvide, peça a Deus sabedoria. E no capítulo 3 ele fala um pouco como é esta sabedoria. Ele vai dizer que a sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ou seja, ela tem disposição para perdoar, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ou seja, a sabedoria aqui está bem diferente daquilo que seria apenas um conhecimento sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada coisa. A sabedoria aqui, ela tem muito a ver com o modo que lidamos com pessoas, conosco mesmo, com as situações. E aqui eu queria, neste capítulo, do versículo 1 ao versículo 18, citar algumas coisas para as quais nós precisamos de sabedoria. Algumas coisas para as quais nós precisamos de um entendimento um pouco mais profundo, para que a nossa vida, ela possa ser uma vida que colha os frutos da sabedoria. E Tiago, eu vou fazer a leitura aqui espaçadamente e fazer pequenos comentários. Tiago, ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ele está falando aqui ao povo de Deus, sintetizado na expressão 12 tribos, falando das 12 tribos de Israel que se encontram na dispersão, ou seja, o povo de Deus espalhado. Os judeus ali, eles já não estavam mais todos ali na Palestina, havia judeus na Europa, judeus no Oriente Médio, no Egito, na Palestina, em outras regiões. Só lembrarmos que quando houve o Pentecostes, nós falamos pessoas de todas as nacionalidades, obviamente ali está se falando das nacionalidades conhecidas ali do escritor, estavam ali representadas e cada uma depois foi para a sua própria terra. E ele escreve essa carta circular, e ele sabe das dificuldades que esses irmãos judeus cristãos estavam passando em diversos lugares por conta da fé que eles tinham em Cristo Jesus, ou por conta das dificuldades naturais que cada ser humano tem. E aí ele vai falar dessas dificuldades, e depois ele fala de sabedoria. Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui de sabedoria é para entender as nossas situações, entender o contexto que nós vivemos, entender o nosso dia a dia, como aquele salmo diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios.
Então, a primeira sabedoria é para ser aquela pessoa que tem, vamos chamar, presença de espírito, sabe o que está acontecendo à sua volta, tem noção de como está a sua vida. E ele começa dizendo: meus irmãos, tende por um motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. E aí a pergunta é: sim, mas como que eu vou ter um motivo de alegria? Como que eu vou ficar alegre o passar por várias provações? Em que sentido uma provação pode me deixar alegre? E aí a gente pode fazer a distinção entre prazer e alegria, que são coisas diferentes. E vou dar um exemplo muito simples, que talvez seja conhecido aqui da maioria, né, das mulheres. Dar à luz a uma criança. Se perguntar, ter um filho sem anestesia, num parto normal, é longe de ser prazeroso. É longe de ser prazeroso. As dores da contração, os 9 meses carregando um bebê, chegando no final da sua gestação, você já não tem posição para dormir, já não tem posição para andar, os pés estão inchados, às vezes a pressão ela sobe, você fica mais emotiva, é difícil para todo mundo, não é prazeroso, mas é alegre. E quando o bebê nasce, a alegria é tanta que você esquece exatamente dessas dificuldades, dessas dores pelas quais você passou. Então, o que Tiago ele está dizendo, não está falando aqui simplesmente de prazer ou picos de prazer, mas ele está falando de algo que deve existir em nosso interior a partir da compreensão daquilo que está acontecendo conosco. E ele vai dizer que esta provação é uma provação da nossa fé. Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uma das coisas que nós geralmente esquecemos, que na nossa vida cristã, após conhecermos o Evangelho de Cristo Jesus, após sermos feitos novas criaturas, após sermos transformados, não se encerra aí o processo da nossa salvação. Não se encerra aí aquilo que Jesus ele faria em nós. Na verdade, esse é o começo, é o primeiro dia de uma nova vida, de uma nova escola que você começa a frequentar. E essa escola, essa nova vida que você começa a ter, ela tem diversas fases, ela tem um currículo, ela tem uma estrutura, ela tem uma proposta, ela tem um objetivo. E o objetivo, quando você entra numa faculdade, é sair com alguma formação na área da economia, do direito, da medicina, da docência. Você vai sair com algum tipo de formação e você vai sair habilitado. E nessa escola que nós entramos, após sermos regenerados, sermos salvos por Jesus Cristo, o objetivo final é que nós saiamos mais parecidos com Cristo Jesus. E isso é algo que passaremos a vida inteira nessa escola, e só alcançaremos isso na eternidade. João, ele diz isso: não sou ainda o que eu deveria ser, mas quando ele se manifestar, serei semelhante a ele, porque verei como ele é. Então, Tiago, ele está dizendo que certas provações na nossa vida, na verdade, é Deus trabalhando em nós, para que nós sejamos aquilo que nós devemos ser, para que nós venhamos alcançar o status para o qual fomos chamados, que é sermos semelhantes a Cristo Jesus, sermos semelhantes na sua forma de proceder, na sua forma de sentir, na sua forma de falar, ser semelhante naquilo que ele foi em obediência ao Pai. Por isso que o autor ele diz: olha, fiquem alegres, porque Deus está tratando a vocês como um filho. Deus está sendo pedagógico com vocês, está sendo didático. Ele está ensinando para vocês, ensinando vocês, inclusive, a conhecerem coisas a respeito de vocês que vocês mesmos não sabiam. E há determinadas situações, ou determinados sentimentos, ou determinadas práticas em nós, que nós só temos conhecimento
quando nós passamos por aquela situação. Se nós não passamos por aquela situação, às vezes a gente acha que é bom naquilo. Você tem a impressão que você suportaria aquilo com facilidade. Mas, como está em Deuteronômio, lá no capítulo 7, quando o Senhor diz, por meio de Moisés, ao povo de Israel: eu vos deixei ter fome, vos deixei nesse deserto 40 anos, ficaram com sede, em meio a serpentes abrasadoras, para que vocês soubessem o que está no coração de vocês. Para que vocês soubessem o que está no coração de vocês. Essa semana começou a passar a segunda temporada de uma série que eu não recomendo para todos, tem que ter um pouco de estômago, Round 6, quem viu a primeira série sabe do que eu estou falando, a primeira temporada. E começou a segunda temporada agora, mas rapidamente, dando um spoiler só do primeiro episódio. Aquele recrutador, né, que saía na rua pegando pessoas em situação de dificuldade para um concurso meio macabro, ele vai numa loja, ele compra 100 pães e ele compra 100 raspadinhas. E depois ele vai numa praça que tem várias pessoas dormindo na praça, moradores de rua, na Coreia do Sul. Gente, Coreia do Sul também tem moradores de rua. Às vezes nós idealizamos, mas tem. Só um parênteses. Tem no Japão, eu tenho um amigo que é do Japão, e eu falando para ele que certo político disse que não via japoneses morando na rua no Brasil. Ele falava, talvez ele não veja no Brasil, mas vai lá no Japão ver se não tem pessoas que moram na rua. Então tem na Coreia, tem no Japão, tem nos Estados Unidos. Recentemente li uma reportagem que a população subterrânea de Las Vegas é maior do que a população que vive na superfície, ou seja, aqueles tubos grandes de esgoto, diz que tem uma população maior do que a que vive na superfície. Mas, enfim, esse recrutador, ele comprou 100 pães e comprou 100 raspadinhas e chegava na praça para um morador de rua e falava, olha, eu tenho um pão e tenho uma raspadinha. E aí o morador pensava que iria receber os dois. Ele falou, não, você só pode escolher um, o pão ou a raspadinha. E na cena ali que foi montada, a maioria escolhe a raspadinha. Porque pensava o seguinte, o pão pode me tirar a fome agora, mas a raspadinha eu posso ganhar um bom dinheiro. E aí depois que ele faz toda a distribuição, distribui todas as raspadinhas, pão sobra a maioria, um ou dois pega o pão, e aí ele chega no meio da praça e joga o pão no chão e começa a pisotear. E alguém diz assim, como que você está jogando comida fora, se nós estamos precisando de comida? E ele responde, não fui eu que joguei a comida fora, foram vocês. Eu falei para vocês, escolham o pão ou escolha essa raspadinha, essa loteria. Vocês escolheram a loteria. Eu disse que era um ou outro. E aí ele pisoteia. Foram vocês que jogaram a comida fora, não fui eu. Vocês negaram a comida. E isso eu fiquei pensando um pouquinho, porque se perguntasse para alguma pessoa, o que você precisa ali? Eu preciso de comida. Só que na hora que ele tem que escolher entre a loteria e entre a comida, ele escolhe a loteria. Por quê? Porque é despertado dentro daquela pessoa um sentimento que chama-se ganância. E às vezes nós podemos dizer, não, mas eu não sou ganancioso. Mas você só pode dizer isso quando há uma situação em que coloca você à prova exatamente naquilo. Então, irmãos, tem determinadas situações que nós passamos, Deus permite muitas vezes algumas situações na nossa vida, ou pessoas ao nosso lado, que nos incomodam muito, que nos fazem mal, que nos despertam sentimentos, que nós nos surpreendemos em desejar certas coisas para uma determinada pessoa, para o patrão, para o empregado, para um colega de trabalho. E aí você se pergunta, mas como que eu fui capaz disto, de sentir isso, de desejar isso? Só descobrimos porque aquela provação existiu.
senão nós jamais descobriríamos que éramos capazes daquilo ali. Então, por isso que ele diz que a nossa fé está sendo provada. E quando nós estamos sendo provados, diz, alegre-se, por quê? Porque vocês são contados entre o povo de Deus, que Ele está preparando, que Ele está santificando. Então, sejam perseverantes até o fim. Mas, ele continua falando, depois de sabedoria, e aí um segundo ponto, por que precisamos de sabedoria? Precisamos de sabedoria para entender a nossa limitação, a nossa finitude, o quanto somos frágeis e como somos passageiros. O texto diz, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância. Ou seja, o sol se levanta e com o seu calor ardente seca a erva, seca a flor, desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. E ele vai dizer, o irmão humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Para o que ele está chamando a atenção aqui? Ele está chamando a atenção exatamente para lembrarmos de que somos limitados, que as coisas passam, que as situações, elas têm começo, meio e fim. Se você está nessa condição de humildade, de dificuldade, de pobreza, o que não vai passar é a sua dignidade. Antigamente as pessoas falavam assim, né? Não, a única coisa que eu tenho é o meu nome e faço questão de que ele seja honrado. E não admitiam dever nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém, porque a única coisa que eu tenho é o meu nome e eu não quero que o meu nome seja desonrado. Isso é gloriar-se na sua dignidade. E o rico, glorie-se que você também vai passar. Que você e aquele em condições humildes vão perecer. E, irmãos, nós precisamos ter exatamente sabedoria para entender isso. Que a nossa vida, ela é frágil. A nossa vida, ela é um instante. Que a nossa vida, ela é algo efêmero. Quando eu voltei, um tempo depois, à igreja onde eu pastoreei pela primeira vez, e quando você volta a um local onde você teve 20 anos atrás trabalhando, creio que o pastor Gustavo já teve essa experiência, você olha para o público e não são mais as mesmas pessoas. E aí você pergunta, mas cadê aquele público? Cadê aquela turma que estava toda aqui há 25 anos? A resposta é, elas estão num lugar onde você vai estar daqui a pouco também. Exatamente isso. E quando você vê um monte de adultos, fala, mas quem é você? Não, eu sou aquela criança que o Senhor batizou. E aí você se dá conta que o tempo passou. E passa rápido. Passa tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Tanto a enfermidade, ela passa, nem que seja na nossa promoção para a glória, quanto a saúde também passa. As nossas lutas passam, mas as coisas boas também passam. Ou seja, nós temos que ter entendimento que as coisas, elas são transitórias. E quando temos esse entendimento, nós não nos apegamos demais nem àquilo que temos e nem àquilo que nós não temos. Porque às vezes o apego àquilo que nós não temos é maior do que o apego àquilo que nós não temos. E gastamos mais tempo, mais energia, né, pensando naquilo que nós não temos, do que naquilo que nós temos. E aí, quando obtemos aquilo que gostaríamos de ter, descobrimos que era muito mais um desejo do que realmente uma necessidade. Muito mais algo que eu imaginava que faria uma diferença muito grande na minha vida, e que não fez tanta diferença assim. Ou seja, a gente tem que ter sabedoria para entender que as coisas, elas são transitórias. Elas passam. Em terceiro, nós também temos que ter entendimento
daquilo que é responsabilidade nossa. Há provações que elas são dadas pelo próprio Senhor, que nós não temos controle sobre elas, nós não temos condições de resolvê-las. Mas muitas das provações que nós temos, ou das lutas que nós temos, ou daquilo que nós enfrentamos, são consequência dos nossos próprios atos. Às vezes nós falamos, aconteceu um acidente terrível. Se nós analisarmos friamente, raramente alguma coisa terrível que acontece é um acidente. Às vezes, aquilo que se fala em direito, ou é imperícia, ou é imprudência, ou é negligência, mas não é um acidente. Aconteceu um acidente na estrada, a gente fala, foi algo acidental, algo acidental, talvez você está na rua e um raio atingir você, isso talvez seja algo acidental, mas ainda tem que se olhar se você estava num local onde se diz, em caso de tempestade não fique aqui. Será que foi acidente mesmo? O autor ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele está falando do primeiro tipo de provação, aquela que nos aperfeiçoa. Mas ele continua dizendo, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que o autor está dizendo aqui é que muitas situações, na verdade, que enfrentamos, são situações que advêm das nossas próprias ganâncias, da nossa própria cobiça, do nosso próprio pecado, da nossa própria imprudência, da nossa própria negligência. E aí nós pegamos e colocamos a situação como se fosse responsabilidade de Deus. E ele está dizendo, não, Deus a ninguém tenta. Se você está vivendo essa situação, pare, analise, pense se essa situação não foi você mesmo que criou. Pegando o exemplo de dificuldades financeiras, pode ter aquela dificuldade financeira onde você trabalha numa empresa, essa empresa vai à falência por alguma macro política, e você perde o emprego e você fica numa situação difícil. Isto acontece, mas boa parte das dificuldades financeiras fomos nós mesmos que criamos. A gente foi além daquilo que devia. E o texto diz isso, cobiça. O quanto tanto que há um mandamento exatamente sobre isso, não cobiçarás. E é este mandamento que o apóstolo Paulo disse que fez com que ele ficasse consciente do seu próprio pecado. Os outros, ele cumpria, segundo a sua perspectiva, segundo o seu modo de ver, ele cumpria rigorosamente, mas, no entanto, havia cobiça no seu coração. Ele desejava coisas que não pertenciam a ele, que não eram lícitas, que não eram dele e que ele não precisava. E o escritor aqui da carta do Tiago vai dizer exatamente isso, olha, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e vai dizer, essa cobiça, ela vai tomando forma, ela vai crescendo, ela vai gestando, e ela dá a luz ao pecado. E esse pecado gera a morte. E a morte aqui no sentido bem amplo, podemos falar de morte nos relacionamentos, morte na nossa própria, nosso próprio interior, morte nos mais diversos aspectos. E nós precisamos de sabedoria para entender e ver e perceber que situações, e boa parte delas, são consequências da nossa própria cobiça. São situações que nós criamos. Quando nós olhamos a carta de Tiago, ele vai falar exatamente em relação a isso. Ele vai falar que de onde vêm as guerras entre vós, de onde que vêm essas tantos problemas, tantas situações, tanta violência, de onde vem tudo isso? Ele vai falar, vem exatamente do vosso coração.
daquilo que há dentro de vós. Às vezes perguntamos, por que tanta guerra? A guerra parece que é uma das coisas mais absurdas que existem nesse mundo. E é o que movimenta boa parte da economia do mundo. Há países que, se não fossem a guerra, eles não tinham um produto interno bruto tão grande. Há países que a maior indústria que tem é a indústria armamentista, e elas necessitam de guerras. E com a guerra, alguém está ganhando. Com a briga, alguém está ganhando. Por isso que nós, e às vezes diz, onde que está Deus que não vê essas coisas acontecendo? Não, quem está criando aquilo ali é o próprio ser humano. Falamos que Deus ele não tem controle? Sim, Ele tem controle sobre todas as coisas. Mas algo que o Senhor também tem controle, e Ele disse que aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. E por fim, sabedoria. Sabedoria para quê? Para sermos gratos por aquilo que Deus nos dá. Ontem eu lia uma pequena reportagem falando sobre 3 dicas para sermos felizes. Aí me interessou, eu falei, deixa eu ver o que são essas 3 dicas para sermos felizes. A primeira, não guardar sentimentos negativos ou sentimentos ruins. Novidade. A segunda é sermos agradecidos por aquilo que nós recebemos. E a terceira tem a ver com o contentamento. E aí você fala, gente, essa pessoa que escreveu esse artigo descobriu uma fórmula que nunca ninguém havia pensado antes, né? Quando nós estamos lendo aqui em Tiago, ele vai falar coisas exatamente nesse sentido. A cobiça é um sentimento ruim que podemos alimentar até o ponto dele se transformar em pecado e gerar a morte. Mas ele vai dizer, não vos enganeis. Por que não vos enganeis? Porque do mesmo modo, como nós falamos, bom, se eu tenho coisas ruins que foram consequências dos meus atos, então aquilo também de bom é consequência das coisas que eu fiz. E ele vai dizer, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Uma das coisas que tomou conta, que a gente chama do mundo ocidental, e que faz parte, se nós olharmos um pouquinho para a história, século XVIII, século XIX, havia uma frase bem difundida para que atraísse colonos para a América do Norte. Porque a América é o lugar da liberdade, é o lugar dos sonhos, e é o lugar onde o homem constrói a si mesmo. Onde não há limites e você pode construir a você mesmo, você pode ser aquilo que você quiser. E isso, na verdade, é uma ideia que vem anteriormente, já de escritores do século XVI, século XVII, colocando toda a responsabilidade no indivíduo. Teve o seu lado bom, porque você teve os chamados direitos individuais. Mas teve um lado negativo também, porque colocou o individualismo a tal ponto que você é o único responsável por aquilo que você tem de bom ou aquilo que você tem de ruim. Houve um escritor britânico chamado Adam Smith, escreveu sobre a riqueza das nações, e ele diz, de onde vem a riqueza? E ele fala, a riqueza vem da inveja. Porque é pela inveja que as pessoas, pelo fato de querer ter mais, que elas abrem concorrência uma com as outras. E nessa concorrência ela procura oferecer cada vez o melhor, para a maior quantidade de gente, no preço mais barato, e assim ela vai aumentar o seu lucro.
Ele está errado no raciocínio dele? Não, não está errado. É uma constatação que de fato acontece. É dessa forma que a coisa funciona. Por isso que há uma defesa do livre mercado. Agora, a pergunta que nós temos que se fazer é certo, ou aos olhos de Deus, é correto você fazer uma coisa bem feita para alguém, simplesmente motivado pela ganância, e ver a ganância como um elemento motivador da sociedade? E aí depois, ao fim de tudo, quando você conseguiu o que você queria, você coloca um adesivo: não tenha inveja de mim, apenas trabalhe. Ou eu apenas consegui com o meu esforço. Cada um tenha o seu esforço próprio. E aqui eu não estou dirigindo nem aquele que não conseguiu, que realmente há muitas pessoas que ficam ociosas, que não se esforçam, que não se empenham. Mas, por outro lado, aqueles que de algum modo conseguiram algo, se esquecem. E se esquecem a tal ponto de Tiago dizer: não vos enganeis. Toda boa dádiva de todo dom perfeito são lá do alto. O que você tem porque alguém lhe deu. Porque veio do alto, veio do Pai das luzes. Se você teve inteligência, se você teve sagacidade, se você teve condições materiais, se sua família lhe deu estrutura, se você teve forças, se você teve habilidade intelectual, manual, seja lá o que for, não vos enganeis, você ganhou. Deus lhe deu, veio do alto. E aí a gente olha um pouco para a gente mesmo e fala assim: bom, se não fosse realmente vindo do alto, o que seria eu? O que teria eu? Um imperador romano chamado Calígula, ele é muito conhecido pelas extravagâncias, a ponto de nomear o cavalo dele para o Senado romano. Mas é interessante que o início da trajetória de Calígula não foi bem desse jeito. Diz a história que um belo dia ele passou mal, teve uma febre, ficou praticamente 3 meses em coma, e quando acordou, já não funcionava bem direito. Na época, não dava para se fazer um teste para saber se tinha lítio suficiente no cérebro, mas alguma coisa, depois daqueles 3 meses, simplesmente transformou ele em outra pessoa. E aí a pergunta que nós podemos nos fazer: quem garante que nós não estamos nesse limiar? Sim, todos nós estamos num limiar muito tênue, muito frágil, e poder perder tudo aquilo que nos foi dado, assim, num piscar dos olhos, piscar de olhos. Um ex-aluno meu, em Cuiabá, recebeu a visita da família dele. Ele estudava na capital e a família foi visitá-lo. E foram para um restaurante almoçar. E quando eles estavam ali almoçando, a mãe sentiu um formigamento nas pernas na hora de levantar. Passou-se mais alguns minutos, ela não conseguia mover as pernas. E aquela paralisia foi tomando conta do seu corpo, de baixo para cima, e correram para o hospital. Só que a paralisia, ela subiu para os órgãos vitais, pulmão e coração, e poucas horas depois, ela faleceu. Se eu não me engano, é a síndrome de Guillain-Barré que faz isso daí. A pessoa simplesmente está e, rapidamente, ela paralisou. Isso mostra o quanto nós somos finitos. Por isso, o texto diz: não vos engane. Não vos engane. Até as forças e a inteligência que você teve para adquirir aquilo que você adquiriu é um dom perfeito que veio do alto. Veio do alto. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que nós poderíamos ter pedido e devemos continuar pedindo e pedir até o final dos nossos dias? Sabedoria. Sabedoria.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria para perceber quando o Senhor está nos provando. Sabedoria para entender que somos transitórios nesta vida, que as coisas passam rapidamente, ainda que aos nossos olhos possam ser demoradas. Sabedoria para entender quais são as nossas responsabilidades e aquilo que nós alimentamos e temos alimentado em nosso coração. E sabedoria para sermos gratos e entender que tudo aquilo que recebemos veio do alto, veio do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á concedida. Que Deus nos abençoe. Amém.